E aí, esta guerra, ela indica que estamos vivendo os últimos dias? É o tempo do fim, o qual fala as Escrituras? Pastor Marco, o fim dos tempos, ele é literal? Muitas pessoas acham que o fim dos tempos é basicamente contado nesse último século, nos últimos 100 anos, um pouco mais do que isso. Acham que o tempo do fim, ele ainda está começando, que nós estamos vivendo o princípio das dores. Eu acredito, irmãos, que esta confusão que as pessoas fazem se deva por conta de uma interpretação equivocada de Mateus no capítulo 24, quando a palavra de Deus, né, Jesus, né, ele vai falar, respondendo uma pergunta dos discípulos que o chamaram para contemplar o templo de Jerusalém. O templo, ele ficava lá no monte onde hoje fica a mesquita de Omar, a mesquita de Al-Aqsa, e o templo, ele tinha a maior plataforma de concreto do mundo. Nem mesmo em Roma, a capital, havia uma plataforma tão grande. Então, numa montanha, eles construíram uma plataforma onde ficavam centenas, até milhares de pessoas podiam ficar naquela plataforma. E embaixo dela havia vários níveis de construção. Então, realmente, era uma maravilha da arquitetura daquele templo. Os discípulos, então, né, chamaram Jesus e falaram para ele: olha, mestre, que coisa fantástica, né? Quando você vai para o monte do templo hoje, se você não é um muçulmano, você não pode entrar na mesquita. É o terceiro lugar mais sagrado do islamismo. Mas você consegue visitar as construções que haviam embaixo. Você vê lá os fundamentos e, sobretudo, você vê as paredes que separavam aquelas câmaras. Então, lá tem pedras, queridos, das quais fazem parte o Muro das Lamentações, que são pedras que pesavam toneladas e toneladas, milhares de quilos. Tem pedras lá com mais de 15 metros de comprimento, 3, 4 metros de largura, né? 3, 4 metros de altura. É um negócio assim realmente espantoso, né? Que eles tenham trazido essas pedras e assentado essas pedras. Então realmente é uma construção monumental. Se é nos nossos dias que só sobraram os fundamentos, imagina no tempo de Jesus. Então os discípulos chegaram a Jesus e falaram para ele: olha isso aqui, que coisa fantástica. E Jesus então respondeu: não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E aí, meus amados, a gente vê essa profecia, ouve essa profecia de Jesus. Hoje nós lemos a profecia de Jesus e nós realmente ficamos espantados, realmente ficamos bastante impressionados, né, com isso que o mestre fala, sobre este sinal tão maravilhoso, este sinal tão tremendo, este sinal tão poderoso. Mas realmente ele se cumpriu lá no ano 70, né, quando Vespasiano, imperador, e seu filho general Tito, né, que depois se tornaria imperador também de Roma, eles conseguem invadir Jerusalém, eles destroem o templo, né? Mas e o que dizer então do Muro das Lamentações? Quando Jesus falou para os discípulos, ele falou para eles olharem. Ali não ficaria pedra sobre pedra. E de fato, o Muro das Lamentações é o que está embaixo, é o que está sustentando a esplanada do templo, né? Então, na verdade, o que eles viram realmente, não sobrou pedra sobre pedra, tudo foi destruído, cumprindo a profecia de Jesus. Mas logo depois disso, né, Jesus falou
que eles ouviriam falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, diz ele lá no capítulo 24, verso 6 de Mateus, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então, as pessoas leem isto e elas falam, estamos nesse tempo. E de fato, quando você faz a conta, você percebe que nunca houve tantas guerras e nunca se ouviu falar tanto de guerras por conta das comunicações e de como andam as comunicações quanto nos nossos dias. Então, você percebe que realmente existe aí algo espantoso. Mas, apesar de nós termos muitas guerras, estes sinais de guerras e rumores de guerras, eles aconteceram, eles têm acontecido desde os tempos de Jesus. Desde os tempos de Jesus, tem se levantado nação contra nação, reino contra reino. Estes rumores de guerra são frequentes, especialmente após o período da Pax Romana, que foram aí os primeiros 100 e poucos anos aí, né, desde o nascimento de Jesus. E isto é uma coisa que tem sido cíclica. Então, nós podemos dizer que este começo das dores, ele já se cumpriu. Entender que o tempo do fim, quando a Bíblia fala em tempo do fim, a Bíblia está falando em outra coisa. Ela não está falando num tempo apenas nos últimos anos que antecederão a vinda de Cristo. E para nós compreendermos isso, nós temos que compreender como a palavra de Deus é revelada, como Deus ele revela a sua palavra e como ele fala conosco. Então, por exemplo, você pega Daniel, no capítulo 2, nós temos ali a visão, o sonho de Nabucodonosor, tá? E da estátua de Nabucodonosor. E se nós tivermos uma interpretação rígida, literal das palavras, nós vamos ter uma grande dificuldade de aceitar que esta é uma profecia que se cumpriu e se cumpre até os nossos dias e se cumprirá até a volta de Cristo. Por quê? Porque Nabucodonosor, segundo as palavras de Daniel, sonhou com uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte ferro e em parte barro, né? Enquanto ele estava olhando para a estátua, foi cortada sem auxílio de mãos humanas, uma pedra que foi jogada e atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Vamos começar a interpretar de trás para frente. A pedra é Cristo e o seu reino, né, que realmente destrói os reinos deste mundo, todos eles, e enche toda a terra. Então Cristo vai governar toda a terra, milênio. Agora, veja que ele atinge a estátua, e nós sabemos, eu vou encurtar porque não tem como nós falarmos sobre tudo, mas sabemos que a interpretação correta é de que as pernas da estátua se referiam ao Império Romano e os pés se referiam aos estados que dele surgiram, 10 estados. E até pelas características, eles não eram tão unidos, mas eles eram continuidade deste Império Romano. Agora, Cristo, queridos, não voltou depois que o Império Romano se desfez, e mesmo depois que esses 10 estados se formaram, né? Então,
como você entende as Escrituras? Quando você pega o Apocalipse e você compara com Daniel, você percebe que esta força, espiritualmente falando, Império Romano, ela continua ativa até hoje. Continua ativa no quê? Tanto nos reinos que se dividiram e que se formaram após ela, que deram origem à Europa e a todas as nações cristãs, praticamente. Então, quer dizer, há uma herança, e quando você fala em Cristo destruir, você não necessariamente vai encontrar destruindo os 10, mas você vai encontrar ele, né, destruindo, né, todo o mal. Então, você não pode interpretar a Bíblia exatamente literalmente, como está escrito aqui. Senão você ia falar assim, mas já se cumpriu. Tem um grupo, né? Este grupo faz parte de Agostinho, que entende que já se cumpriu no ano 500 e pouco, quando a igreja e o bispo de Roma, então, assumem o seu posto, assumem a condição de cabeças da igreja. A primazia do bispo de Roma acontece. Então, ali eles interpretam que teria começado, né, para justificar, né, a igreja, eles falam que teria começado ali o reinado de Cristo, mas esta é uma interpretação completamente equivocada. O que é tempo do fim, então? A que a Bíblia se refere como tempo do fim? Quando Jesus ele vem, tanto João Batista quanto ele começam a anunciar o seguinte: é chegado o tempo. Jesus também acrescenta: é chegado também o reino de Deus, arrependei-vos. E Jesus ainda fala assim: o tempo está cumprido. Então Jesus dá muita ênfase sobre o tempo chegado a partir da vinda dele. Nisso, as Escrituras elas vão concordar, por exemplo, com... Deixa eu só marcar aqui para eu não me perder. Quem vai concordar nas Escrituras é João. Sim, o apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta. Porque lá no capítulo 2, tá? Lá no capítulo 2, e verso 18, ele vai nos declarar assim: filhinhos, esta é a última hora. Ou seja, biblicamente falando, o tempo do fim, ele começa com a primeira vinda de Jesus. Então, o tempo do fim começa com a primeira vinda de Jesus e a sua pregação. É aí que começa o tempo do fim. O tempo do fim começou naquele tempo e ele continua. Ele avança até os nossos dias. Então, não é possível nós dizermos que o princípio das dores é agora. O princípio das dores já aconteceu. Alguém pode falar assim: não, mas o apóstolo Paulo, ele vai falar também algumas características lá em Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, que aconteceriam antes da vinda de Jesus. Pois é, só que quando você pega, segundo aos Tessalonicenses, quando Paulo escreve, ele está profetizando, mas hoje aquilo já se cumpriu. Olha só, ninguém de modo nenhum os engane, capítulo 2, verso 3, porque isto não acontecerá, ou seja, o dia do Senhor, sem que primeiro venha o quê? Duas coisas: primeiro, a apostasia, e segundo, seja revelado o homem da iniquidade. O homem da iniquidade, queridos, quem é? É o poder papal, né, herdeiro desta herança do Império Romano, né, e líder da igreja. Por quê? Porque essa segunda característica, tempo da apostasia, é a apostasia de quem? Da igreja. A igreja que recebeu a verdade, ela transformou a verdade no erro. Cumpriu uma palavra de Daniel que fala que este poder cuidaria de tentar mudar
os tempos e a lei de Deus, né? A lei que nós sabemos que o Senhor manda guardar o seu dia. E este dia é o sábado, e não o primeiro dia da semana, e não o domingo. Então cuidaria de mudar os tempos, como mudou o calendário, e tentaria mudar também a lei. Em vez da palavra que diz não farás para ti imagem, vai falar guardar festas que são festas pagãs. Então, queridos, as palavras de Paulo, elas se cumpriram. Nós estamos realmente nos últimos dias. E tempo do fim, nós temos que pensar numa perspectiva bíblica. O tempo do fim começa nos dias de Jesus, e ele vai se estender pelos nossos dias e irá até a vinda de Cristo. Este é o tempo do fim. Este é o tempo do fim, e nele acontecem todas essas coisas. E as coisas, então, têm se cumprido. Então você pode entender isto, né? Daniel, capítulo 12, ele vai reforçar a mesma coisa, porque ele vai falar para nós, né, sobre os últimos dias, este chamado tempo do fim. E ele vai falar o quê? Naqueles dias se levantará Miguel, né, defensor do povo de Deus, cumprindo as palavras do Senhor. Mas ele também vai falar sobre coisas que a Bíblia, que o Apocalipse vão repetir: um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, coisas que se cumpriram já nesses 2000 últimos anos. Ele vai falar sobre bem-aventurado aquele que aquele chega aos 1.200 e pouco, 1.290 dias, depois 1.339 dias. E o que é isto? Né? Senão acontecimentos que têm se cumprido recentemente e tem a ver com a restauração de Israel. Então as profecias estão se cumprindo justamente porque nós estamos no tempo do fim. Pastor, mas é muito tempo. Sim, por isso Pedro vem e fala: para Deus um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia, queridos. E por isso também nós temos o milênio, e nós temos a profecia de Ezequiel que fala sobre Gog e Magog, e você pode ver que uma hora ele está falando ali que as nações serão destruídas pela espada, e em outra hora serão destruídas por fogo e saraiva. Só que lá no Apocalipse nos é esclarecido que Jesus, ele vem, trava a batalha do Armagedon com a espada que sai da sua boca e mata, né, aqueles exércitos e os reis, para que ele então implante o reino dele sobre a terra. E é só depois dos 1000 anos, quando Satanás for solto, e então ele rebelar as nações contra Cristo e os salvos, que haverá fogo do céu, saraiva, que destruirá aquelas nações. Então você veja, Gog e Magog, né, a destruição, o dia do Senhor, né, enquanto algumas passagens no Antigo Testamento, eles falam de uma maneira resumida sobre o tempo do fim, como se fosse um dia, lá no Apocalipse nos é revelado que isso vai ser um processo de mais de 1000 anos. A revelação do Senhor, ela é progressiva. Você só a consegue entender se você pegar Daniel, por exemplo, Mateus, né, no capítulo 24, e você veja como a palavra do Senhor, ela tem se cumprido poderosamente, né? Porque aqui no capítulo 24 ele vai falar assim: então se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que são esses falsos profetas e falsos cristos? Na verdade, queridos, são as falsas religiões, não só a igreja apostatada, mas as falsas religiões, né? Tanta gente tem falado: olha, um anjo desceu do céu e me revelou um livro, né? E aí leva hoje quase 1/3, né, da humanidade junto. Então, veja bem, é o cumprimento. Falsas religiões, falsos ensinos, né? Você, aquela outra passagem, né? Quando vocês virem, né, a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel,
Então, queridos, é preciso entender o conceito de abominação da desolação, porque Daniel ele não profetizou só uma abominação da desolação, ele profetizou mais de uma. Uma que se cumpriu tempos depois dele, né, com Antíoco Epifânio e antes de Cristo, outra da qual o Senhor Jesus fala, né, que se cumpre no ano 70, quando os romanos invadem o lugar santo, né, o templo, e outra que depois, seguindo este conceito de abominação da desolação, será calculada a partir do estabelecimento da mesquita de Al-Aqsa. Mas isso tudo, nós já fizemos até programa falando sobre isso, e eu aconselho você a ir lá no nosso canal, UAS Brasil, para que você possa, né, ter acesso a ele. Então, irmãos, tempo do fim acontece desde a vinda de Jesus. Estamos vivendo já esse tempo do fim. Estamos vivendo os últimos dias desse tempo do fim. Porque, como nós estamos percebendo, as Escrituras estão se cumprindo. Estão se cumprindo, irmão Williams, pastor Misael, a cada dia. Então, fiquem espertos. Enquanto alguns têm esperado 144 mil de forma errada, você tem a oportunidade de perceber que esta palavra já se cumpriu, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco mais esta noite.